Esta semana, Ricardo Araújo Pereira abdica de ser cidadão e declara-se habitante. Pedro Mexia quer brincar aos soldadinhos e João Miguel Tavares sente-se mãe. Está reunido o Governo de Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos no final de uma semana marcada por novos desentendimentos entre o Governo e o Banco de Portugal, ao mesmo tempo que o Ministro das Finanças é acusado pelo PSD de ter mentido ao Parlamento. São assuntos que vão ter seguramente desenvolvimentos e que devemos de tratar aqui, eventualmente. Mas para já o Pedro Mexia quer ficar com a pasta de Ministro da Amizade. Para taxar ou para lhe dar incentivos fiscais, Pedro Mexia? Eu nem sei o que é que te diga, porque nós tivemos aqui meses a falar do amigo do Primeiro-Ministro. Do outro. E agora, de outro amigo e de outro Primeiro-Ministro. E agora outra vez outro amigo do Primeiro-Ministro. Mas um amigo que faz negócios por ele. Este é o melhor amigo. Eu quando ouvi a notícia, padrinho de casamento. Parece que o secretário-geral do PS tem um amigo que faz negócios por ele. Isso outra vez? Não, é que há qualquer coisa com os primeiros-ministros socialistas. Os primeiros-ministros tendem a ter amigos. Pois, exatamente. Não, mas este é amigo desde... É o melhor amigo. Padrinho de casamento. O melhor amigo. Conhece há muito tempo. Agora, que um Primeiro-Ministro tenha amigos, ou qualquer pessoa tenha amigos, não é um facto político. Que as pessoas, ao escolher os seus colaboradores, escolham amigos. Há pessoas que são contra isso, acham que não se deve trabalhar com os amigos. Eu sempre me dei bem a trabalhar com amigos e acho normal. Agora, convém ter uma relação, sobretudo em cargos importantes, uma relação clara, escrutinável e, portanto, o que foi mais estranho foi este melhor amigo do Primeiro-Ministro, o Diogo Lacerda Machado, ter começado a aparecer como o negociador do Governo em casos importantes. TAP, BES, BPI e não se percebendo bem a que título, qual era a liga, qual era o vínculo que ele tinha ao Governo. Ele estava lá como melhor amigo do Primeiro-Ministro, o que, enfim, do ponto de vista das funções do Estado, tal como se aprende na faculdade, não chega a ser exatamente uma função, mas depois foi a maneira como António Costa, quando as pessoas lhe fizeram perguntas sobre isso, reagiu. E a parte que me incomodou mais foi essa. Ele falou de que era absolutamente estonteante o interesse que dedicavam a esse assunto. O PS definiu o assunto como um fait-divers. E essa parte ainda me custa mais a perceber do que outra, porque é evidente que não é, por duas razões. Não é um fait-divers e o interesse não é estranho, por duas razões. Por um lado, porque convém que um colaborador do Governo numa matéria importante tenha um título, tenha uma relação contratual clara, escrutinável, se perceba o que é. E depois, além do mais, sabemos que, pelo menos no caso da TAP, se pode dizer que há eventualmente incompatibilidades, ou pelo menos, não sei se incompatibilidades no sentido próprio, mas quer dizer, assuntos sobre os quais não é claro que ele possa ser a pessoa mais indicada para intervir. E, portanto, isso deve ser esclarecido, como é normal, com qualquer secretário de Estado, com qualquer ministro, com qualquer outro. Agora, em que medida é que há aqui um paralelismo com a situação do falecido António Borges, quando sim, foi contratado pelo governo da coligação PSD-CDS? É essa palavra que tu acabaste contratado. de usar. O contratado é uma boa palavra neste caso. E foi muito criticado isso na altura. No caso, para tratar das privatizações. E isso, apesar de tudo, a situação era mais clara do ponto de vista contratual e foi muito criticado. E, portanto, agora que o Primeiro-Ministro reage a dizer... Depois ele diz assim, ele não havia um contrato porque fica mais barato ao Estado. Mas não é, também fica mais barato não haver eleições. Quer dizer, há situações políticas em que dizer que fica mais barato não é um argumento. O que é importante é que seja transparente, que seja um argumento um bocadinho infantil, que seja clara a relação e que haja aquelas coisas, escrutínio, declarações de interesses. Mas agora já há contrato. Está ultrapassada a situação? Quer dizer, essa situação do vínculo está, mas há duas que não estão. Uma não está ultrapassada a ideia do Primeiro-Ministro ter feito isto a reboque
das críticas e não por sua iniciativa, que seria... E com ar de enfado. Sim. Mas ficou baratinho. E em segundo lugar... 2.000 euros mais IVA, sim, ele está baratíssimo. Sim. Eu, aliás, para a próxima vez que eu quiser um advogado, acho que vou pedir ao Diogo. Ó, Diogo, pá, faz uns preços correríssimos. A questão não era uma questão do gasto do Estado. Isso é um argumento que foi usado e foi usado mal. Agora, há outra dimensão que não é, que tem a ver com qual é o seu percurso profissional. Nomeadamente no caso da TAP, sabemos que ele teve no passado relações na compra daquela empresa da Varig, como é que se chama Varig, não sei o quê, que é o nome técnico, em que ele foi parte do negócio que envolvia... da TAP Manutenção, não é? Sim, exatamente. Ele foi parte de um negócio, de um processo negocial da TAP, de que ele agora foi negociador e, portanto... Tudo isto é básicozinho. Vamos falar daqui a bocado num caso internacional também, em que é básicozinho nós termos informação sobre estas coisas. Não é nada de especial. A máxima de que os amigos são para as ocasiões não se pode aplicar nas questões do Estado, João Miguel Tavares? Epá, essa máxima aplica-se nas questões do Estado desde a fundação de Portugal. Mas nós, a pouco e pouco, estamos a tentar que se deixe de aplicar cada vez menos. O que é chocante... Só deixe de aplicar. Queres o filho a bater na mãe? Não, pá, os amigos... Chamados os amigos para o Estado e tal. Okay. E desde então, o amiguismo tem sido um dos grandes problemas nacionais. E nós, a pouco e pouco... Ninguém contesta a capacidade técnica de Diogo Lacerda Machado. Mais uma razão. Contesta? Eu não contesto. Não sei. A única coisa que me espanta neste caso é como é que alguém com tão extraordinária competência técnica, que supostamente está num dos melhores escritórios de advogados do país e que, como bom advogado de negócios, é administrador em múltiplas empresas, de repente diz assim: espera, agora vou deixar tudo o que eu tenho porque tenho que ir negociar com a TAP e depois tenho que ir negociar com o BES e tenho que ir negociar com o BPI. Se o António Costa me telefonar e me disser: ó João Miguel, vês-me aqui dar uma ajuda... sei lá, com os lesados do BES. É improvável, digamos. Mas pode acontecer. Mas lembras-te... Deixem sonhar. Deixem-me sonhar. Para citar o nome... Ou com o Colégio Militar, pronto. O Ministro da Defesa. Para tentar resolver os problemas no Colégio Militar. Para citar o nome com que em que tu pensas logo ao acordar, Sócrates... disse uma vez que há muita gente que tem amigos como ele. E de facto há muita gente. Mas o que eu digo é, não é um se caso ele me único. telefonasse, eu dizia: está bem, António, mas pega aí um bocadinho, tenho que ver em quais dias é que eu posso. Tipo, se calhar posso quarta de manhã, porque nos outros dias estou entretido a escrever para o público, a preparar o Governo de Sombra, a aturar as criancinhas. 500 coisas que qualquer pessoa faz, ocupada com o seu tempo, não é? E como é que de repente e subitamente essa pessoa tem uma total disponibilidade para o Estado sem ganhar um tostão? É porque depois não é só estas questões de incompatibilidade. E depois nós vamos olhar para os contratos e para os ajustes diretos do Estado com o escritório de advogados do Diogo. E o que é que pensa o português? Pois, se calhar o Diogo não precisa de ganhar diretamente porque depois está o escritório do Diogo a ganhar através de ajustes diretos. É evidente que essa falta de transparência não pode existir. Vê alguma coisa... O BFF... quer dizer, é ridículo. Isto agora é só o BFF sentou de lado, é os do Portas e agora os do António Costa. Não? Vê alguma coisa de errado na amizade, Ricardo Araújo Pereira? Não, Carlos, a amizade é linda. Extremamente bela, não é? Agora, neste caso, o que se passa é que foi aquilo que o Pedro disse, que é... E eu não. Tu também, muito bem, também estiveste muito bem. Obrigado. Sabes que eu preciso de carinho. Eu não ouvi muito, estava a pensar no que ia dizer, então... Estavas a tomar os apontamentos. Não, apontei o que o Pedro disse e isto é boa ideia, vou repetir isto. E durante o tempo que eu estive a falar, estavas a escrever o que tu quis dizer. Sim. E a questão é essa. Estava a preparar a locução. Em que qualidade é que este homem, antes de ter o contrato com o Estado, em que qualidade é que ele participou em negociações? As outras partes podiam dizer: o senhor tem um documento, alguma coisa que possa mostrar? Não, mas tenho aqui uma foto minha em Formentera com o Costa. Umas férias que nós passámos lá. Vamos negociar. Está bem. É o crachá dele, como os tipos do FBI mostram aquele crachá, ele mostrava uma fotografia das férias. Uma mariconera? Se calhar com aquela mariconera do Costa, exatamente, tu não perdoas. Isto eu gostava de ter sabido, sobretudo porque eu não duvido que ele seja bom, não é? Não duvido que eu seja bom, mas a questão do escrutínio é... Nós aqui na democracia temos regras, não é? E eu até gostava de ter sabido isto antes, de um cartaz a dizer vota Costa porque ele tem amigos muito bons. Podia ter sido um incentivo ao voto. Agora, não querendo pôr em causa que ele seja bom a negociar,
o facto da gente saber que o contrato dele com o Estado, ele conseguiu sacar apenas 2.000 euros brutos, não vejo que seja um grande... Não, mas há uma coisa ainda melhor, que é a maneira como o Primeiro-Ministro, quando finalmente se decide a fazer um contrato, diz realmente é boa ideia fazer um contrato, porque não ter contrato até podia ser uma desconsideração por ele e pelo valor do trabalho dele. Não é o ponto. Ninguém pensou nesse argumento. Não é por isso. Portanto, não estávamos a pensar em escravatura. Ninguém. Trabalho gratuito. Ele disse realmente isso é boa ideia. Porquê? Por uma razão que ninguém tinha alegado e que é irrelevante. Entregamos ao Pedro Mexia o Ministério da Amizade e agora o João Miguel Tavares quer ser Ministro da Posição Conjunta. E é uma posição de que gosta, João Miguel Tavares? Na cama, sim. Na cama gosto muito de posições conjuntas. Também lhe chamou a atenção a posição conjunta de Costas e de Tsipras. Exatamente, porque de repente a gente abre os lençóis e está lá o Costas e o de Tsipras e é um choque. E de facto é um choque, quer dizer, porque não quer ser injusto, há posições conjuntas que se justificam. Certo. Eu acho ótimo que António Costa vá à Grécia e mostre toda a sua solidariedade com o povo grego e com aquilo que eles estão a passar com os refugiados sírios e que mostre toda a sua disposição para acolher os sírios, embora nesse caso haja o problema dos sírios não querem vir para Portugal, mas o que torna muito mais fácil a vontade de acolher é quando nós dizemos que venham, mas eles não querem vir. Portanto, claro. nós fazemos uma ótima figura e não temos o problema de repente virem para cá 100 mil. A maneira como o nome de Portugal foi arrastado na lama por refugiados esta semana, quem puder, então quer ir para Portugal? Não, Portugal não. Não estou desesperado. Para isso ficava na Síria. Não exageremos. Exato. Saí de um país que está em cacos, mas não me vou meter agora aí, não é? Não, mas é verdade. Eu acho que o turismo de Portugal tem que fazer... O Algarve tem que... Como é que nós queremos atrair turistas se nem refugiados a gente consegue? Então, agora... Essa posição conjunta, tudo bem. Tudo bem, essa posição... Agora, eles aliarem-se contra a austeridade... Para aliar-se contra a austeridade... António Costa quer ficar ao lado de Tsipras, que na fotografia... da austeridade. Aquilo na Grécia continua uma desgraça. Provavelmente vem um terceiro resgate a caminho. O terceiro já houve. Eu já me perdi nos resgates. Se vier, será o quarto. O próximo não é o terceiro. Não, o próximo será o quarto. Eu já me confesso que já me perdi nos resgates gregos. Talvez seja o quarto. O FMI não sabe o que fazer com eles outra vez. A Declaração Conjunta diz, 6 anos após o primeiro resgate, podemos confirmar que a austeridade aplicada isoladamente falhou nos seus objetivos e provocou um impacto social e económico que foi mais longe do que inicialmente antecipado. Estas políticas têm de ser revistas. Exato. E então? O que é que há de errado nisto? O que há de errado nisto é porque nós andámos este tempo todo a dizer que não. Até o FMI já disse mais ou menos os irlandeses. Exatamente. Tá bem, mas nós não queremos estar na mesma fotografia com a Grécia. Nós e com o FMI. Sim. O FMI disse isto também. O FMI pelo menos tem dinheiro. Mas eles disseram isto. É absurdo. Porquê é que nós não tentamos estar na mesma fotografia que a Irlanda? Porque havia 3 países feios, falidos, precisaram da Troika. Era a Irlanda, Portugal e a Grécia. E, de facto, nós estamos a escolher o nosso lado. E António Costa está a escolher o nosso lado. Agora, é muito triste. Eu queria que António Costa estivesse na cama com o primeiro-ministro irlandês. E não com Alexis Tsipras. Como tu consegues misturar política internacional e javardice? Não. O Nuno Rogério nunca faz isso. Não. Isto é um elogio da homossexualidade. A velha máxima em que se dizia que nós não somos a Grécia foi posta em causa com esta declaração, Ricardo Araújo Pereira. Não foi com esta declaração, foi mais ou menos com a realidade, não é? Fomos resgatados. Com a realidade, mas nós não somos os gregos. Os irlandeses também foram resgatados. Fomos resgatados também. Eu quero estar na fotografia com a Irlanda, que já está a crescer para aí 7% ao ano. Está bem, espera com a fotografia, porque a gente antes de começar a crescer... Não te esqueças que a gente, por exemplo, te esqueceste o que tu disseste foi só pig, e era pigs. Espanha também estava aí metida. E a Itália? Espanha também. Pigs, exato. A Itália também. Espanha, nós, por exemplo, temos ajudado bastante Espanha. Acho que temos dado um banco ou outro em saldo para eles remodelarem o seu sistema bancário. Não sabemos bem como, não é? Não sabemos bem como. Não sabemos bem como, mas como estamos folgados, podemos ajudar os vizinhos. E portanto, é claro que estes países do sul da Europa são todos uns são todos os outros. Esta história de nós não somos a Grécia, que toda a gente disse... Eu uma vez estava a ler um artigo na New Yorker sobre Porto Rico
e o mayor de Porto Rico, lá o governador de Porto Rico disse, atenção que nós não somos a Grécia. Passado uma semana estava a ser resgatado, logo. Toda a gente disse, nós não somos a Grécia. Está o FMI, é o primeiro passo para o FMI, chamaram. Que efeito é que esta sintonia entre Costas e Tsipras poderá ter nas relações domésticas entre PS e Bloco de Esquerda, Pedro Mexia? Bom, por um lado, essa sintonia não chegou cá, porque vimos Catarina Martins esta semana no Parlamento como líder da oposição, claramente, com uma... Quer dizer, o Mário Centeno já chegou àquela parte em que já começa a dizer que parte da frase não há dinheiro é que ainda não perceberam. Já está quase, começa a chegar... Por outro lado, a Grécia... Ele vai dizer, o Bloco e PC não me apoiam com tanta força. Exatamente. Eu também acho que houve um discurso de total falta de solidariedade europeia com os gregos e tal, que eu acho que não era pedagógico, se quisermos. Agora, o que se passou na Grécia não foi exatamente... falhou a austeridade e, portanto, há a não austeridade. Não foi isso que aconteceu. Lembremos, por exemplo, que a certa altura há um referendo na Grécia que recusa medidas de austeridade da União Europeia, recusa, grande vitória, grande júbilo popular, que depois essas medidas, algumas em versão piorada, são aplicadas, mas aí escolhidos pela Grécia. Pronto, acho bem que haja escolha nacional, soberania, patriotismo. Mas eu não sei se a Grécia é um exemplo fulgurante de fim da austeridade. Não me parece. Aliás, nem sei qual é o exemplo em que há. O que nós podemos dizer é que podemos mais ou menos, mesmo para as pessoas que dizem, e com argumentos, alguns dos quais, do ponto de vista social, fazem sentido que a austeridade falhou, podemos dizer, sim, a não austeridade também, porque onde é que o Hollande, que foi eleito com... Na Irlanda não falhou. Não, está bem. Não, estou a dizer, mas... É que há onde não falhou. Não, o que eu quero dizer é que mesmo quem defenda que a austeridade falhou, sempre, na verdade, não houve ainda uma receita, ainda não houve um governo não austero que tenha mostrado alguma coisa. A Grécia foi uma reação de brio patriótico, digamos assim, de na nossa terra mandamos nós. Mas não se pode dizer que se tenham afastado brutalmente. Fizeram umas medidas importantes e simbólicas no setor público e tal, nos funcionários públicos, mas muitas delas simbólicas mesmo. E, portanto, não me parece... O caso francês seria o caso... O governo francês, que seria talvez o governo mais importante europeu governado à esquerda, tem virado à direita forte e feio, não é? O ministro, desde o primeiro-ministro ao ministro das Finanças, ao ministro da Economia, a França virou à direita à brava. Portanto, não sei muito bem onde é que ele está a ver essa união com os governos e com os movimentos anti-austeridade na Europa. Não sei onde é que eles estão. O João Miguel Tavares fica, então, ministro da Posição Conjunta. E à altura do Ricardo Araújo Pereira se tornar ministro dos insultos estrangeiros, está a pensar em inaugurar uma nova forma de diplomacia, Ricardo Araújo Pereira? Não é a propósito de um incidente humorístico internacional. Se um chefe de Estado estrangeiro não gostar do que o Ricardo disser aqui, acha que ele pode processá-lo e tentar que o prendam? Bom, se nós fizéssemos o paralelo com a Alemanha e o Estado autocrático da Turquia, governado por um tiranete, nós aqui não teríamos paralelo, porque Portugal não mantém relações próximas com nenhum Estado que a gente possa apelidar de autocrático. Nem nunca ofendemos um chefe de Estado neste programa. Nem nunca aqui se ofendeu nenhum chefe de Estado desses. Temos só falado, aliás, meigamente, sobre presidentes de regimes absolutamente democráticos como o angolano. E, portanto, o caso não se coloca aqui. Agora, o que aconteceu foi que um humorista alemão, Jan Bochermann leu um poema. Um poema que cantou, acho que era uma canção. Era? Acho que era uma canção. Eu pensei que este era só um poema, que a canção era satírica. anterior. Então se calhar Só foi. por canção e depois veio o poema. Pois agora, é que eu acho que o que aconteceu foi primeiro uma canção e o embaixador alemão na Turquia foi mandado chamar para lhe dizerem que estavam muito incomodados com aquilo, e então ele fez um poema carregando um pouco mais na farinheira. E aí é que é uma expressão. E aí Especialmente ofensiva. Exato. Vem dizer qual é que era a farinheira, não é?
Ele carregou bem na farinha. Carregou, era sobre Falava de pedofilia. E sexo com animais. Não, sexo com animais. Aliás, na senda, por exemplo, do Clary Flint fez com Jerry Falwell. Também era sobre uma página sobre a primeira experiência sexual de Jerry Falwell, que tinha sido com uma ovelha. Esse caso foi defendido brilhantemente, aliás, em tribunal pelo advogado de Larry Flint. Enfim, não vamos entrar nisso. Mas há uma grande inconsistência nessas acusações, porque o presidente da Turquia é acusado de pedofilia, de zoofilia e de repressão dos curdos. Ou seja, duas coisas ofensivas e uma terceira factual. Portanto, claro. É tipo onde é que está o pela qual ele se deve regozijar. Qual destas coisas é que não é estranha nesta frase? Ele é zoófilo, pedófilo ou reprime os curdos? É preciso explicar que há uma lei na Alemanha que permite a chefes de Estado estrangeiros... Uma lei de 1871, que permite a chefes de Estado estrangeiros processarem alguém que atente contra o seu bom nome, desde que o governo alemão aceite que esse processo siga caminho. Exatamente. E aconteceu que Angela Merkel aceitou, o governo alemão aceitou. Ao mesmo tempo que disse que ia mudar a lei. Não foi bem ao mesmo tempo. Em 2018. Já tinha vai mudar a lei daqui a 2 anos. Vai mudar a lei daqui a 2 anos, mas autorizou que ele fosse processado por um chefe de Estado estrangeiro que se sente ofendido. E o que se passa, acho eu, e passa-se no Ocidente, e nós temos documentado isso aqui muito abundantemente, é que há uma distopia anterior ainda ao Admirável Mundo Novo e ao 1984, que se chama Nós, que é de um autor russo chamado Zamyatin. E a essa altura, nessa sociedade... É possível dizer outra vez o nome, que é para as pessoas tomarem nota lá em casa? Lá em casa, sim. Zamyatin. Edições Antígona. Edições Antígona traduzidas do inglês. Vejam lá, se não se importarem. Ok. Mas é na altura o Pescada e o Guerra ainda não estavam a fazer nada. Mas... o que acontece é, nessa sociedade muito higiênica... É uma homenagem aos bons tradutores portugueses. O que se passa é que, a certa altura, nas celebrações do chamado Dia da Unanimidade, há meia dúzia de revoltosos, e são mesmo só meia dúzia, que levantam o braço e se recusam e votam contra a reeleição do grande líder. E no dia seguinte há um comunicado do Estado que diz que seria tomar em consideração o voto desta gente, destes delinquentes, seria tão absurdo como considerar que as tosses das pessoas que estão na plateia fazem parte de uma linda sinfonia. E o problema no Ocidente é que a gente começou a considerar tosses demasiadas coisas. Várias coisas são tosses. Mesmo aqui. Henrique Raposo é tosse. Isso não é liberdade de expressão, isso é tosse. Isso é uma tosse. Por isso é que há aquela expressão, vamos acabar com as tosses. O C4 Pedro, um rapper que fez isso é um bocado... Isso é tosse. E agora, chegamos a um ponto em que há um tipo que faz uma rábula sobre um tiranete. E a Alemanha, atenção, não é a Hungria, é a Alemanha que diz: sim senhor, pode então ser julgado por causa de uma lei do século XIX, que aliás, ele próprio, antes de ler o poema, disse: atenção que eu vou incorrer aqui numa ilegalidade, porque há uma lei do século XIX que não me permite fazer isto. Portanto, isso confirma-se. Isso fazia parte da piada. Está a confirmar. Isso fazia parte da piada. O facto de haver uma lei do século XIX que diz que um cidadão alemão, se um chefe de Estado estrangeiro se sentir ofendido por ele, pode ser processado. Consegue ver alguma justificação para que esta lei de 1871 continue em vigor na Alemanha, Pedro Mexia? Os alemães, em geral, há muitas matérias em que tendem a tentar ser o mais compreensivos possíveis, porque parece que têm má fama, não é? Parece que têm má fama. E então, sabemos como o Tribunal Alemão, há uns anos, declarou que a Sharia era admissível numa comunidade islâmica na Alemanha, que era a lei deles, num certo sentido. E, portanto, essa capacidade de... Se vai ao ponto de acolher um tipo de legislação que viola diretamente os nossos princípios, como são alguns dos aspectos da lei islâmica, no caso do tratamento das mulheres, etc.,
menos custa ir buscar uma lei do século XIX, feita num momento em que não havia Estados democráticos, praticamente, num momento em que a liberdade de expressão não era o que é hoje, em que a circulação da liberdade de expressão, em que não havia internet, em que não havia tudo isso. E, portanto, é uma lei tão arcaica, tão fora do tempo, que o que espanta é que ela não tenha sido já revogada. Agora, porquê que a senhora Merkel quis contemporizar com a Turquia? Isso não tenho a certeza. Para não aborrecer, talvez, o governo turco? Bom, está bem, mas já o aborreceu de outras vezes. A lei existe, não é? Nunca te esperei ouvir dizer essa frase. Não, Se esta lei estivesse em vigor em Portugal, acha que já teria havido queixas contra o governo de sombra, João Miguel? Não, possivelmente. Eles no Governo de Sombra, por acaso, dão-nos imenso desconto. Não sei porque acham que isto é um programa humorístico. Eu tento falar com o máximo de seriedade que sou capaz, mas o problema é que aquele palhaço contamina tudo. A culpa é minha. Claro que é. Tu contaminas, és um vírus. Com este programa. Se tu não estivesses aqui, isto era a quadratura do círculo da TV. Tu, quando estás a falar a sério, as pessoas julgam que tu estás a gozar. E são as que... E é o que ainda o safa. É o que ainda vai safando. É o que me sabe. Não, mas nós, quando o tema é liberdade de expressão, nós hoje em dia parecemos um aborrecidíssimo coro em um Nós somos os marretas da liberdade de expressão. Não, mas é por isso é que eu estou muito contente, porque eu neste caso, eu não sei se vos acompanho totalmente, mas apenas... Então, mas o humorista devia ir dentro, é isso? Não, é porque possivelmente os Não, meus... quero saber só. Responda sim ou não. Sim, quero uma respostazinha. Não, é que vocês não estão a ver, porque a questão não é se o humorista devia ou não ir dentro. Então é? Não, é se o humorista devia ou não ser processado. E é aí que eu agora me afasto um bocadinho dos meus queridos colegas, mas simplesmente porque provavelmente não percebi o seu exemplar raciocínio devido às minhas manifestas limitações intelectuais. É porque é preciso ter cuidado com este discurso do Ricardo, que é porque de repente não tirar às pessoas a legitimidade para processarem os humoristas. Ok? É porque eu sou a favor que as pessoas possam ser processadas quando dizem coisas. Eu não sou a favor é que elas sejam condenadas a maior parte das vezes. Sim, claro, está okay? bem. Mas que não sejam condenadas, mas é preciso ter esse cuidado. Não é? Sim, aliás, neste caso aquilo é um chefe de Estado assumidamente, estrangeiro. aquela blague chamava-se crítica difamatória, era mesmo o nome que ele deu àquilo. Exatamente. Portanto, ele sabia que estava a passar dos limites. Claro. E quando se está a acusar alguém de ser pedófilo, o zoófilo, estar a comer ovelhas para mim é relativamente indiferente. Agora, Estás a ver porque é que isto nunca poderia ser a quadratura do círculo? Não é só isso, pá. Eu agora... Ninguém diz comer ovelhas. Não é isso, pá. E de repente é impossível. Não é só isso, pá. Comê-las cruas e vivas, não é? E se o deputado do PAN está lá em casa que de repente teve um sobressalto, a dizer, eu não devia ter dito isto. Isto é uma violência sobre os animais. A questão é se no âmbito do discurso humorístico a acusação do Erdogan ser pedófilo é de facto a acusação dele ser pedófilo. Ou seja, se há algum alemão que tenha ouvido aquela emissão que diga: olá, sabes que o Erdogan é pedófilo? Que eu ouvi ontem um poema na televisão a dizer que é. Excelentíssimo colega, mas como tu imaginas, eu estou de acordo contigo. A única coisa que eu acho que é preciso ter cuidado, e é aí que eu estou em desacordo contigo, é esse teu discurso parecer que tu nem sequer deves ter legitimidade para os processar. Aliás, na Alemanha existe a possibilidade, e há um processo em paralelo, ou seja, ele está a processá-lo por causa dessa lei absurda, evidentemente do século XIX, e ele também está a processar individualmente. Eu acho que a lei absurda... Nós discutimos aqui há uns tempos no programa... As pessoas têm todo o direito. Eu, por exemplo, como toda a gente já sabe, e é evidentemente dito, foi processado por José Sócrates. Eu ganhei, mas evidentemente que José Sócrates tinha toda a legitimidade para me processar. E eu nunca lhe neguei essa legitimidade. Nós aqui no programa, estás lembrado disso, nós contestámos a ideia de quando houve um jovem que não sei se era jovem, já não me lembro, que insultou o Presidente da República. Sim. E nós, na altura, achámos que isso não devia ser, que esse, embora exista fundamento legal para isso, concordámos que isso era uma coisa ultrapassada e arcaica. Mas tens também por maioria de razão, um chefe de Estado estrangeiro. Não, está bem, mas tens que ver qual é que é o tipo de insulto, não é? Ali, neste caso, tu tinhas um humorista que claramente decidiu ofender aquela pessoa, não é? Porque uma acusação de pedofilia, ou dizer que este é pedófilo, eu como não sei alemão, também não sei exatamente com o tom e como é que ele disse aquilo. Não, mas o problema dos alemães é que o tom é sempre... É sempre... Ou seja, ele até podia estar a dizer o Erdogan é o maior e que eu parecia ofensivo. Pelo tom não vais lá. O Ricardo Araújo Pereira fica assim ministro dos insultos estrangeiros. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. À altura de fazermos aqui 37 segundos de pausa para esticarmos as pernas. Espantoso.
bem, estamos de volta. Vamos agora analisar porque é que o Pedro Mexia diz que quer brincar aos soldadinhos. Acha bem que se brinque com a tropa, Pedro Mexia? Sei bem, porque este caso que mete a tropa esta semana deixou-me um bocadinho perturbado, porque houve este conflito entre o Ministério da Defesa, entre o Ministro da Defesa e alguns militares, e eu, à medida que havia declarações de uns e de outros, ou supostas declarações, enfim, em alguns casos não é claro o que é que cada um disse, mas à medida que alguém dizia, eu dizia, bom, de facto os militares têm razão. Espera aí, o Ministro é que tem razão. Não, de facto os militares é que têm razão, porque o caso começou por causa de uma entrevista do subdiretor do Colégio Militar, dizendo, e eu quando li a entrevista que foi publicada no Observador, lia no sentido mais descritivo do que no sentido homofóbico que lhe foi atribuído, em que ele falava de que os homossexuais no Colégio Militar são excluídos. No contexto da entrevista, quando eu a li, antes de haver uma polémica, antes de instalar a polémica, pareceu-me que ele queria dizer que são excluídos pelos colegas. E, portanto, que ele estava a dizer aquilo como um dado de facto. Um dado de facto que não se deve simplesmente aceitar não deve simplesmente ser considerado aceitável, com certeza. E é evidente que ninguém nega que, do ponto de vista da lei, do ponto de vista da Constituição, não se pode discriminar, nem é tolerável qualquer espécie de perseguição ou de bullying por causa da orientação sexual. Isso é claríssimo, não pode haver duas opiniões sobre isso, porque está na Constituição, não há margem de discordância. Então faz sentido ou não que o Ministro peça ao Chefe de Estado-Maior do Exército esclarecimentos sobre aquela afirmação? O Ministro aparentemente interpretou exclusão no sentido do Colégio Militar excluir essas pessoas e afastá-las, e não apenas dele ser, digamos assim, ostracizado pelos colegas. E nesse sentido pediu explicações, e aqui começam as versões contraditórias. Queixam-se os militares, queixaram-se aqueles que defenderam o ex-chefe de Estado-Maior do Exército, que se demitiu, queixam-se que o chefe de Estado-Maior do Exército foi admoestado em público e que isso devia ter sido um processo interno, que devia ter havido um inquérito, que se tinha havido um procedimento ilegal ou inconstitucional, que isso devia ter seguido internamente. Eu, em geral, tendo a concordar com a ideia de que com os militares é preciso ter cuidadinho, pela razão óbvia, não só pela razão óbvia deles terem armas, mas porque, evidentemente, as Forças Armadas são uma parte importante da democracia e da soberania, e o 25 de Abril foi um golpe militar, para quem não esteja recordado, e, portanto, os militares devem ser tratados com respeito. E, portanto, eu, de repente, estava com os militares. Mas depois vieram militares a falar numa espécie de levantamento contra o Ministro, e que... Chegou a haver a sugestão de que nenhum oficial-general aceitasse o cargo de chefe de Estado-Maior do Exército. E os militares, que em alguns casos me pareciam... Algumas primeiras reações pareciam mais ou menos sensatas, no sentido de que é preciso tratar os assuntos militares com um processo interno e com algum cuidado. Evidentemente, a partir do momento em que começa a haver ameaças, e apareceram vários militares, alguns, quer vários militares sensatos, habitualmente sensatos, quer Vasco Lourenço, falaram sobre esse assunto, todos eles na onda da ameaça e do confronto, e evidentemente, como escrevia hoje o Daniel Oliveira, no momento em que há uma atitude de hostilidade do Exército em relação ao poder político eleito, deve-se estar ao lado do poder político eleito. Portanto, eu senti-me um pouco mareado com as minhas... não foi bem eleito, atenção. É bom, está bem, João Miguel. Já passou, já foram 6 meses, olha o que é. Bom. E, portanto... Passo Escolha a de esquecer-se disto e João Miguel Tavares a estar... Já se esqueceu. Ele já perdoou, mas... Escolha disse no Congresso. Disse que estava ótimo e disse que estava João Miguel ótimo. em casa. Não. A tropa dá-se mal com a homossexualidade, Ricardo Araújo Pereira?
Ai, ainda faltava acrescentar? Não, este foi... Este bom era, olha que pergunta tão difícil de responder. Não, mas... Pois claro. Pois. Faltava um rabinho, disseste tu? Não, pensei que querias acabar. Tu disseste que faltava um rabinho. Bom, não, Continua. parece-me evidente que a tropa tem um problema com a homossexualidade. Nós Eu acho que ele tinha potencial para... periodicamente temos notícias disso. Eu lembro-me ainda, eu acho que não passou um ano ainda, em que o site lá de um organismo da tropa de Castelo Branco, ou que era, dizia impedimentos para frequentar a tropa: obesidade, alcoolismo, homossexualidade e drogas. Com essa voz? Era com esta voz. E o jornal ligou para lá e disse: desculpa, foi um lapso, vamos já tirar. Vamos tirar. E tirar a obesidade. Tirar a obesidade. Faltava não poderem vir gordos, à vontade. Mas o prurido da tropa contra a homossexualidade é até certo ponto incompreensível. Eu já escrevi sobre isso. Eu não fiz o serviço militar, não é? Nenhum de nós fez. Porque isto é uma desgraça. Nós somos a prova. Toda a gente aqui, Desgraça. Miséria. toda a gente aqui se baldou. Mas, vamos lá Cuidado ver. com o que dizem, que ainda podemos ser chamados. Um quartel, Eu não. ou uma caserna, ou que é, não sei como é que se chama, é, portanto, uma casa onde um batalhão de homens vivem, dormem e tomam banho juntos. É o que aquilo é. E, portanto, dizer não, homossexuais não é a mesma coisa que a Disneylandia dizer crianças. Desculpem lá, aqui não. E eu fico sempre surpreendido. Já aqui há tempos... Eu acho que isso já está a pisar o risco. Não está nada. Eu lembro-me de... Já, quando foi, por exemplo... Quando entrar por aí o Coronel Vasco Lourenço para ir dentro. Com uma chaimite. Exato. Vamos lá ver. Não é a única instituição em que isso acontece. Eu lembro que quando eu fiz a recensão crítica, lá está, que os caê do cinema nunca citaram, mas eu fiz do Brokeback Mountain, chamava-se Segredo de Brokeback Mountain, que eram dois cowboys que andavam lá enrolados um com o outro. E eu, o segredo, mas qual é a surpresa? Olha que surpresa. Dois vaqueiros, não é? Vaqueiros, não há nada. Vacas e tal. E agora como é que a gente sabe entreter? Não levam uma bola. O John Wayne nunca diz, queres dar uns toques? Não, ninguém leva nada. Estão só os dois sossegados. E sobretudo filmes de cowboys contra índios, vamos atrás de outros homens que gostam de se enfeitar com penas. Dá o cowboy e o índio, metes um homem das obras e um marinheiro, e dão concertos, Village People. Nunca entendi. E há literatura abundante sobre isso. Sim, senhor, olha ali atenção, para mim sempre foi surpreendente que num western o Rock Hudson não desse um linguadão no John Wayne. Vontade não lhe faltava. Exato. O Rock Hudson. O Rock Hudson, é verdade. Compreendeu que motivou a reação corporativa e intensa dos militares, João Miguel Tavares? Compreendi pelo que li, não é? Não pela prática de ter feito a tropa, como se vê, nós somos todos uns falhados. Não somos homens, porque eu ainda sou do tempo em que se dizia que era a tropa que fazia-te um homem. E, portanto, eu nunca cheguei a ser homem e fiquei esta desgraça que se pode ver. Por acaso, eu devo dizer que muitas vezes, mentalmente, eu penso que tu precisavas era de um mês na tropa. muitas vezes. Lá está. Agora, aquilo que eu pude ler é que um militar não aceita levar um raspanete em público. E o militar em causa entendeu que tinha sido um raspanete em público. Mas o raspanete em público foi dizer apenas, a única declaração pública que eu vi, pelo menos, foi a de o gabinete do ministro confirmar que houve um pedido de explicações. Exato. Por causa daquelas declarações na entrevista. Como o pessoal militar é muito sensível. Parece que o pessoal é todo muito musculado e muito bruto, mas não. Há ali muita sensibilidade, de facto. Muita sensibilidade. Vocês estão a enterrar-se cada vez mais. Enterrar-se é o verbo foi de escolha. São musculados e sensíveis, é isso que vocês estão a dizer. Mas ouve lá, mas nós quando dizemos que são musculados e sensíveis é exatamente para promover uma aproximação entre estas partes todas conflituosas. Porque eles depois de ouvirem este programa todos vão fazer as pazes. Tudo o que disseste agora é pior, mas todos vão fazer as pazes. E então isso é entendido como um raspanete. E na verdade eu consigo perceber que um general não quer ser tratado como um diretor de uma escola, não é? Portanto há uma luta por essa diferença de a instituição militar não se parece com nenhuma outra instituição nacional e tem regras próprias e formas de tratamento próprias. Agora, o que é verdade. O que é verdade e acho bem, atenção, o que é verdade e acho bem. Agora,
Como eu acho muito mal que Azeredo Lopes seja Ministro da Defesa, por mim nada disto é espantoso. Portanto, acho que sim, a ter que escolher onde é que acham que está a razão? Azeredo Lopes ou no General? Eu votarei sempre no General. E não precisa ser General. General, não é? Coronel, Sargento. Eu tenho muito... Coronel Tapioca. Sim. Coronel Tapioca. Mais do que Azeredo Entre Lopes. Coronel Tapioca e o Sr. Azeredo Lopes, Coronel Tapioca. Sabes que se falava para Ministro da Defesa, quando se viu esta solução governativa, falava-se Ministro da Defesa o João Soares. Isto é factual. E eu se calhar choque, mas provavelmente entre João Soares e Azeredo Lopes, João Soares. Não é isso. Estou a dizer, teria uma solução mais interessante para lidar com os militares. Era mais bélico. À bufetada. À bufetada. Está esclarecido porque é que o Pedro Mexia quer brincar aos soldadinhos. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, sente-se habitante de género neutro, portanto, Ricardo Araújo Pereira. Exato, género neutro, por causa da polémica do cartão de cidadão, que é uma polémica... É o seu contributo para acabar com a linguagem sexista? É o meu contributo para refletirmos todos um pouco sobre o que significa Vamos refletir, a então. linguagem ser sexista. Quer dizer, se calhar não sou a melhor pessoa para incentivar a esta reflexão. Mas, vamos lá ver, Vamos explicar. Exato. O Bloco uma proposta. O Bloco de Esquerda propôs... É uma de muitas propostas, só que as redes sociais, assim que fincam o dente no lombo de uma proposta que excita as redes sociais, Basta saber porquê. Acabaram-se as outras. O Bloco de Esquerda Não foi só as redes sociais, que eu não me sou uma tem rede social e intenção também fico excitado com esta de proposta. substituir o cartão de cidadão Exato. por um cartão de cidadania, justamente para evitar a linguagem discriminatória. Exatamente, porque há senhoras que têm em sua propriedade um cartão de cidadão. E, portanto, atenção, eu devo de dizer... cidadão. Atenção que não é do cidadão. Ao contrário do que dizia o Bloco de Esquerda, erradamente. Incluindo na proposta dizer de questão cidadão. do cidadão, Bem, não é mas questão de cidadão. Certo, mas é de cidadão. E eu devo dizer que, mesmo considerando que eu acho que as lutas deviam ser mais bem escolhidas, eu sou sensível a isto. Sou sensível ao facto de... Não me custa nada, aliás, acho... Não... Mas espera, estás a falar sério? Estou a falar sério. Estou a falar sério. Deus, pega lá. Não custa nada que se estás a falar sério, vou começar a prestar atenção. Tem calma. Não custa... eu não tenho nada contra, aliás, nem tinha nada que ter, que o cartão de cidadão, ainda por cima sendo o cartão de cidadão um documento central, não é? Seja, digamos, mais inclusivo. Mas não era necessário também, para isso ser coerente, que o Bloco de Esquerda propusesse que o cartão de eleitor passasse a ser outra coisa qualquer? Cartão de votante, por exemplo? Exato. No caso do cartão de cidadão há uma forma simples, já havia, que era bilhete de identidade. Bilhete de identidade, exatamente. Lembrar, mas que não só é inclusivo porque não é masculino nem feminino, bilhete de identidade, como é o BI. Portanto, é inclusivo no sentido que está aberto também inclusivo. A várias orientações. Não, ainda não tinha visto isso. Fica a ideia para o Bloco usar. Mas houve algumas objeções a esta proposta que são só parvas. Por exemplo, já agora cartolina, porque cartão também é do masculino. Isso é só parvoíce. Isso é só palermo. Isso é só palermo. Mas eu acho que há uma objeção que se pode fazer, e juro que não estou a tentar ser faceto, mas há uma objeção de facto, porque lá está, porque na nossa língua as palavras têm género. E no outro dia o Miguel Esteves Cardoso escreveu um texto sobre as pessoas que dizem portugueses e portuguesas estarem a incorrer numa redundância, porque portugueses já designa as portuguesas. Como é evidente, as redes sociais, sempre sábias, caíram em cima do Miguel Esteves Cardoso. Não. Tem que ser portugueses e portuguesas. E eu não vejo, sinceramente, é aqui que eu levanto... Por redes sociais, quer dizer, certas pessoas com essa opinião que escreveram nas redes sociais. Ao contrário de outras pessoas com opinião contrária que escreveram outra coisa nas mesmas redes sociais. Agora estou a ser corrigido porque estou a perguntar. Nota-se logo quem usa as Estou a perguntar. Sim. Houve pessoas que escrevem em redes sociais e não são trogloditas, que são 3, que realmente não fizeram isso. Mas a minha questão é a seguinte. Imaginem que Catarina Martins segue à risca este preceito e um dia diz: portuguesas e portugueses, estamos aqui reunidos e reunidas
Porque já estamos todas e todos preocupados e preocupadas com a questão dos desempregados e desempregadas. Ninguém leva a sério uma pessoa que fala assim. Ninguém leva a sério. E, portanto, o facto de uma proposta... Fazer aquela coisa, aquela arroba. Não, com as falas não dá. Não dá Com as para dizer falas o A não e dá. o O. É preciso introduzir a arroba no discurso oral. discurso O oral, facto de uma exatamente. proposta, por justa que seja, ser ridícula, mina essa proposta. Neste caso do cartão de cidadão, ainda por cima, há aqui, só para fazer aqui um parênteses, que há um problema que é, vamos supor, cartão de cidadania, certo? Ótimo. Por mim, ótimo. Mas, e mais uma vez porque certos, enfim, grupos não sabem escolher as lutas, aqui há tempos, e em vários sítios, aqui no Brasil, houve mulheres presidentes que exigiram ser chamadas presidentas. Ora, se todas as palavras fossem uniformes, como é o caso de presidente, este problema não se colocava. Mas houve mulheres que ainda assim disseram, não, eu sou presidenta. E, portanto, eu temo pelo cartão do utente e pelo cartão de contribuinte. Utente e contribuinte? Utente e contribuinte. Porque não, se presidenta é uma coisa, eu temo que até o utente e contribuinte. Mas a questão disto ser ridículo, eu acho que até o próprio Bloco de Esquerda compreende. Porque eu fui ver a resolução política da Mesa Nacional do Bloco de 2 de abril de 2016. Recebes isso ou vais... Não, fui ver ao site, ok. e diz Está assim... impecavelmente impresso. Mas imprimiu a cores. Imprimiste a Não, cor. Mas o bloco ficou um bocado de laranja. Eu carreguei imprimir. Ele imprime a cores porque claramente não sabe mudar para preto. Exatamente. Eu carreguei imprimir, e a impressora vomitou isto. Exato. Diz assim, estamos contentes com o orçamento porque repõe rendimentos a trabalhadores e pensionistas. Não. Trabalhadores, trabalhadoras e pensionistas. Lembramos que os 40 anos que passam desde o assassinato do Padre Max e da Maria de Lourdes não os mataram, semearam-nos. Não o mataram nem a mataram, semearam-no e semearam-na. É assim que se diz. Depois, deixem-me lá ver. A crise dos refugiados, não. A crise dos refugiados e refugiadas se agudizou. O Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, não. Para os refugiados e refugiadas. Exigimos a responsabilização perante a justiça de todos os autores e cúmplices de terrorismo, não, todos os autores e todas as autoras de atentados. Sobre o Brasil, o Partido dos Trabalhadores, o PT, o PTT, Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Enfim, há problemas esses que estão a afundar as esperanças de milhões de brasileiros e brasileiras. Liberdade para os 17 presos políticos de Angola, presos políticos e presas políticas, 2 são mulheres, e assim sucessivamente. E, portanto, eu acho que há um problema. Mais uma vez digo, não estou a tentar ser faceto. É só porque... Não diz logo que isto é muito a par. A gramática é sexista. A gramática... Não, mas e a questão é, numa língua como a nossa, em que as palavras têm género, o que é que se propõe? O que é que fazemos? É preciso corrigir a língua. Vamos todos e todas. Essa é a ideia. Corrigir a língua. Pronto. É preciso começar a ter É artigos aquela ideia definidos, quando não. há... Se uma pessoa tiver um irmão e 2 irmãs, refere-se como os irmãos. Agora, esse problema é interessante, porque nós, de facto, podemos dizer... Mas uma mulher sente-se muito oprimida. Mas imaginemos João Miguel Tavares. Politizar a língua. Aquilo que o João... Por exemplo, às vezes eu estou a ler um livro do Camilo e o Camilo diz: a minha leitora provavelmente achará que... Porque na altura do Camilo, provavelmente a maior parte dos leitores eram leitoras. Ele diz: a minha leitora. Eu não me sinto incomodado com isso quando estou a ler aquilo. Mas eu percebo que isso não tem nada... O meu caso, quando confrontado com um livro do Camilo, é bastante diferente de uma mulher quando tem um cartão de cidadão na mão. É só isto. A quantidade de gente que eu já vi a chorar nas filas do aeroporto... Então, espera, vamos só resolver problemas se fizerem as pessoas chorar. Não, pá. João Miguel Tavares, se o cartão fosse cartão de cidadã, ficava contente? Não, porque nem de cidadã nem de cidadania parece uma coisa de gaja, por exemplo. Mesmo de cidadania Aí está. parece uma coisa de gaja. Estou na cidadania. Não quero. Eu acho que as palavras têm todas que acabar em E. Mesmo assim não resolve. Deixa-me fazer um resumo. Não pode ser o cartão. Já tem que ser, importar o de Inglaterra. Isto temos de ter um artigo definido neutro. Só há os e as, não pode ser. Deixa-me fazer um resumo para quem não acompanhou o programa até agora. Discutimos a sensibilidade
do exército à questão da homofobia, ao que o Ricardo diz. Eles, no fundo, são todos gays. Agora estamos a falar de discriminação das mulheres. E o João Miguel disse, isso é coisa de gaja. Estou a defender. Não disse nada disso. Para o nosso espectador que acabou de chegar e se ouviu o resumo do Pedro, vamos dizer, o Pedro é um mentiroso. Eu também não disse nada disso. Disse que era gay-friendly. Eu também não disse nada. Pedro, és um mentiroso e uma mentira. Quer dizer, não, já acabem. Eu aceito o cartão da cidadania. E acaba em cidadania. Tem que acabar em E. O que é isso? Não, tem que acabar em E. Não pode acabar nem O, nem A. Não, nem O, não aceito cidadania. Mas atenção. Cidadania, que é o que o Bloco propõe, acaba em A. Recuso. Como bom macho. Não admito que o cartão... O que tu queres acabar em E já existe. É o cartão de cidadão no Porto, é o cartão de cidadão em... É isso mesmo. É isso mesmo. A proposta do Bloco foi recebida de forma irónica e que deu muito que falar, nomeadamente nas redes sociais. Se o assunto não tem importância, como diz quem critica a iniciativa, porquê que terá gerado tanta polémica? Tantas reações? Pelas razões que o Ricardo disse. Estúpido que é giro. Eu até estou pronto a admitir, embora não concorde, mas estou pronto a admitir aquela ideia de que tudo é político. Só que se tudo é político, se nós vamos ter uma discussão ideológica sobre tudo o que nós fazemos, sobre todas as palavras, sobre todas as designações, sobre os brinquedos do McDonald's, sobre nós, nunca mais paramos. Estamos numa espécie de depuração infindável. E isso é, por um lado, eu não acho que seja uma coisa grave, é uma coisa um pouco ridícula, porque no fundo é uma espécie de... aquela coisa que o Ricardo já tem aqui falado, das microagressões. Das pessoas se sentirem agredidas constantemente com tudo, incluindo a língua. E isso é complicado. A propósito de palavras que agridem, eu queria dizer o seguinte, que é que eu tenho admiração pelo modo como, por exemplo, o movimento LGBT, o movimento de defesa dos direitos dos homossexuais, lida, historicamente, com palavras desagradáveis. Por exemplo, a palavra queer, que é hoje usada como um emblema, sim. Mas é uma coisa. Começou por ser... é resgatá-la ao uso ofensivo. Weird quer dizer, exatamente, é pegar numa palavra que tem um uso pejorativo e dizer, não, nós pegamos nisto. Isso na política portuguesa também se passa. A geringonça já foi apropriada, não é? A questão é, por exemplo, o Mark Ashton, em Inglaterra, quando um grupo de homossexuais resolveu apoiar a luta dos mineiros, e os mineiros numa primeira fase disseram, nós não queremos o dinheiro dos pervertidos, o Mark Ashton organizou um concerto chamado The Pits and Perverts Concert. A partir daí eles passaram a ser os pervertidos. E eu acho que essa maneira de lidar com palavras que ofendem é mais... tipo cidadão. Inteligente e até mais eficaz. Porque é irónica, não é ofendida. Exato. É tipo cidadão. Já sabemos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara habitante. Vamos agora tentar perceber porque é que o João Miguel Tavares se sente mãe. Está com problemas de género, para fazermos a ligação com a questão anterior. Eu estou com problemas de género lá em casa, até porque a minha mulher anda a trabalhar muito e eu muitas vezes... Isso tem alguma coisa a ver com a sua vasta prole? É isso? Não, mas neste caso não. Pronto. Só podemos já só temos tempo para enunciar a questão. Não, está bem, pronto. Mas isto em resumo vai dar outra vez àquele assunto que eles dizem que eu acordo sempre a pensar, que é o nosso amigo. O Cameron vai dar ao Sócrates. Mas eu tenho culpa. Olha, pega aí. Então vamos lá ver como é que o Cameron vai dar ao Sócrates. Eu estou a ler o jornal. Faz-me o GPS desse caminho. Então, David Cameron, certo. Panama Papers, e de repente há uma herança. E ele tem uma mãe. E a mãe transfere-lhe dinheiro. E as ofertas da mãe geram dúvidas. 200 mil libras. 200 mil libras. É bastante diferente. Epá, não interessa. Não contradiz. A questão não é essa. A questão é que nós às vezes discutimos, por exemplo, com os amigos. Muitas vezes nós tínhamos discussões... Tudo te lembrou Sócrates, não é? É isso, eu estou a ficar para não. Há uma andota do vermelho. Há uma andota do Alentejano. Não é isso, não é isso. É do vermelho? É do vermelho. Eu sei outra, mas sim, vai dar ao mesmo, não é? É para elogiar José Sócrates. Porque é para elogiar José Sócrates. A mim tudo. Exatamente. Tudo me dá. Lembrou Sócrates, diz o senhor da andota. A mim tudo me dá. Mas é que eu acho que é assim, ele segue as melhores práticas internacionais no domínio das transferências duvidosas. Porque é incrível, porque nós às vezes andamos a falar dos amigos e nós achamos, mas esta história é absurda, mas quem é que, se aquele dinheiro fosse do Sócrates, quem é que mete aquele dinheiro todo nas mãos do amigo? Estás sujeito, de repente, sei lá, um dia alguém morre, bate a bota e como é que as pessoas ficam com aquele dinheiro? E ele foge e desaparece o amigo. Mas nós de repente percebemos, não,
Isto está cheio de amigos no mundo inteiro. E há Mas o amigo também do dar Afonso- dinheiro ao filho não é exatamente a mesma coisa, não é tão estranho. Mas Bem, não me e sobretudo dar diga. dinheiro ao filho para escapar aos impostos da Então, lei não de parece- sucessão. Não vos parece? Não procede. Não vos Não, parece? mas nasceu uma coisa positiva, porque parece que agora, por causa disto, finalmente eles chegaram ao sistema americano de Mostrar. primeiros ministros mostrarem as suas declarações fiscais, Olha. coisa que já devia acontecer há muito tempo. Eu queria dizer a este propósito que na semana passada formulei aqui uma teoria que não se verificou, porque o que eu disse foi: é humanamente impossível uma pessoa estar envolvida em tantos Era essa a escândalos e o segunda Sócrates neste não está de certeza absoluta. A lei das probabilidades diz que não. E de repente sai um jornal e diz: está também. Portanto, a questão é: o Sócrates deve ter um cartão como os do bingo, mas só com estas coisas. Está a marcar: toma, olha, já fiz linha. Mas só que já tem. Ele já pintou vários cartões. Ok. E pronto. E à altura dos decretos, o Pedro Mexia Eu dá-lhe um decreta... faqueiro. Só, olha, toma lá. Parabéns. Envolvido em 50 esquemas esquisitos. Tem um treino de cozinha. O Pedro Mexia decreta falta de jeito. Falta de jeito, porque eu nunca percebi o tipo de linguagem que é utilizado nas sentenças, nas decisões dos tribunais. Rapidamente, o caso foi esta história da juíza de primeira instância do caso que opõe a Manuel Maria Carrilho e a Bárbara Guimarães, que houve um pedido de afastamento da juíza por parte dos advogados da Bárbara Guimarães e a juíza também pediu escusa, por causa dele tê-la tratado de forma condescendente, etc., da maneira como foi o interrogatório. O Tribunal da Relação disse que a conduta dela não pôs em causa a imparcialidade, portanto ela deve continuar a ser a juíza do caso da primeira instância e disse, mas reconheceu que ela se pôs a jeito. E é engraçado que o Tribunal da Relação diz assim: eles dizem sobre a juíza, cedeu a sua linguagem e nas suas considerações intimistas aquilo que lhe pede no exercício desta função e ao conduzir assim o julgamento, sujeitou-se a um coro de críticas, que é exatamente o que o Tribunal está a fazer ao utilizar este tipo de linguagem, porque a coloquialidade nas sentenças, como tudo, nunca mais acaba, porque a próxima sentença será a gaja pôs a jeito, provavelmente, porque e o gajo ou a gaja puseram-se a jeito. Qual é o limite da coloquialidade que uma sentença pode ter? Fica a Não questão. percebo isso. O João Miguel Tavares decreta animalicídio. Sim, decreta. O problema não sou eu, é que é mesmo o PAN que está a decretar animalicídio. Portanto, vão a ser revistas as alterações aos códigos civil e penal. Isto são propostas do PS e do PAN para que os animais deixem de ser coisas. Mas, além disso, o PAN também quer o animalicídio. Ora, como há falta de reflexão Não, são bem coisas hoje em dia, do ponto de vista jurídico. Pois, mas há falta de reflexão filosófica. Porque é que uns animais têm uns direitos a umas coisas, os outros animais não têm, tipo vacas, que podemos matá-las à vontade. Agora, mas mesmo eu sei que isto é o domínio dos animais de companhia, mas agora eu não sei se os peixinhos dourados, por exemplo, andam nisso, porque já me aconteceu, esquecem-me de os alimentar e depois, quando eu cheguei no outro dia, eles estavam a boiar e eu agora tenho medo disso me acontecer e poder ir parar com os costados à cadeia. Fica a preocupação também. Animais, não era? O Ricardo Araújo Pereira decreta falha grave. Decreto de falha grave porque, eu peço que estejam todos sentados. Ao que parece, o Banco de Portugal cometeu uma falha grave. É isso. É isso. É a punchline. A dúvida é se é também uma falta. Essa é também uma falta, porque há duas hipóteses. Grave é de certeza. Agora, não se sabe se é uma falha, se é uma falta. É isso. Vamos ver. É essa. Vamos ver. Então, Está mistério concluída bastante, mais uma reunião cliffhanger. semanal. Pode ser 2 a 8 falta uma dias, forma. à mesma hora, novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.